Assim que você pisa na floresta da Ilha Christmas no Oceano Índico, o ar é tomado por um odor forte e azedo, como se houvesse um balde de peixe podre por perto. Mas não há lixo algum, só uma colônia de formigas loucas. E a culpa do cheiro não é delas, mas sim das milhões de criaturas que já mataram. Número 1. O extermínio dos caranguejos vermelhos. Desde a década de 1990, as formigas loucas vêm dizimando cerca de 40 milhões de caranguejos vermelhos, símbolo da Ilha Christmas. Onde antes turistas admiravam centenas desses animais únicos, hoje restam apenas carapaças rasgadas. Mas e se fosse possível trazer um pouco de vida de volta a essa cena sombria? Bastaria adicionar um pequeno detalhe, ou melhor, alguns milhões de vespas. Número 2. Ilha Christmas. O que é esse lugar? A Ilha Christmas é, na verdade, o topo de uma montanha submarina com quase 5.000 metros de altura, sendo que apenas cerca de 360 metros ficam acima do nível do mar. Localiza-se a cerca de 350 quilômetros ao sul de Java e 2.500 quilômetros a noroeste de Perth, na Austrália. Por isso, ela é considerada um dos territórios australianos mais isolados do planeta. E justamente esse isolamento ajudou a criar um ecossistema único. Entre os habitantes mais ilustres da ilha estão os famosos caranguejos vermelhos, que todos os anos protagonizam uma impressionante migração das florestas tropicais até o mar. Um espetáculo natural que atrai pessoas do mundo inteiro. Número 3. O inimigo invasor. As formigas loucas amarelas. Conheça as formigas loucas amarelas, uma das espécies invasoras mais destrutivas da Terra. Ninguém sabe exatamente de onde vieram, mas sabemos que prosperam em regiões quentes e úmidas. Extremamente agressivas, elas expulsam outras espécies de insetos e dominam todos os recursos disponíveis. Elas chegaram à Ilha Christmas por acidente, provavelmente na primeira metade do século XX. Sem predadores naturais, se espalharam rapidamente e formaram não apenas colônias isoladas, mas verdadeiras redes interligadas, como se todo o formigueiro fosse um único superorganismo. Número 4. As megacidades subterrâneas das formigas. Essas supercolônias cobrem centenas de hectares e abrigam bilhões de formigas. Em cada uma, diversas rainhas produzem incontáveis novas operárias, permitindo que as colônias cresçam até 1 metro por dia. Uma das maiores cidades de formigas na Ilha Christmas se estende por 750 hectares, mais de 3 vezes o tamanho do Principado de Mônaco. É praticamente impossível delimitar onde termina um formigueiro e começa outro. As formigas estão sempre em movimento, caçando e transportando alimento sem parar. Em média, existem mais de 1.000 formigas por metro quadrado, o que dá uma ideia do tamanho do problema. Número 5. O massacre dos caranguejos. Quando essas hordas de formigas avançaram sobre os territórios dos caranguejos vermelhos, a população dos crustáceos despencou imediatamente. Qualquer caranguejo que se aventure além da sua área é atacado e morto na hora. Estima-se que a introdução acidental das formigas loucas amarelas já tenha eliminado entre 10 e 15 milhões de caranguejos, cerca de 1/3 da população total da ilha. Essas formigas possuem uma arma poderosa, ácido fórmico, uma das substâncias naturais mais corrosivas conhecidas. Elas borrifam o ácido nos olhos e articulações dos caranguejos, paralisando-os e desorientando-os. Em seguida, os atacam em massa e os despedaçam, com densidades tão absurdas, até 1.000 formigas por metro quadrado. A nuvem de ácido chega a exterminar comunidades inteiras de caranguejos, cujas tocas depois são usadas como berçários pelas formigas. Número 6. A primeira tentativa humana. Iscas envenenadas. Diante do caos causado pelas formigas loucas, os humanos decidiram contra-atacar. Até pouco tempo atrás, o único método eficaz para conter sua expansão era o uso de iscas envenenadas. O programa começou em 2001. Guardas florestais espalhavam o veneno bem no coração das cidades de formigas, cercados por bilhões de insetos rastejando ao redor, e o faziam manualmente. Em algumas ocasiões, helicópteros ajudaram a lançar o produto do alto, mas a maior parte do trabalho era feita a pé, com paciência e coragem. A arma usada chamava-se Antof, um granulado de proteína irresistível para as formigas, mas com um segredo mortal dentro: fipronil, uma neurotoxina de amplo espectro que ataca o sistema nervoso de qualquer invertebrado, o que, claro, inclui as formigas. Número 7.
O plano das iscas e suas limitações. Essas iscas só eram usadas quando a densidade de formigas por metro quadrado estava altíssima, garantindo que o veneno fosse distribuído eficientemente entre elas. Também era essencial aplicá-las durante a estação seca, quando os caranguejos vermelhos permanecem escondidos em suas tocas, já que eles precisam de alta umidade para sobreviver. Durante esse período, nem mesmo as iscas mais apetitosas seriam suficientes para atrair os caranguejos para fora, evitando o envenenamento acidental. O método funcionou, sim, mas apenas por um tempo. As formigas loucas têm uma capacidade impressionante de se reorganizar. Mesmo depois de erradicadas de uma área, logo ressurgem em outra parte da ilha e o ciclo de infestação recomeça. Em poucos anos, novas colônias surgem, e o trabalho precisa ser todo refeito, exigindo muito tempo, esforço e dinheiro. Número 8. O elo invisível, os insetos produtores de melada. Mas as formigas têm um ponto fraco. Suas megacidades dependem de uma fonte constante de alimento, e essa vem de outro invasor, os insetos cochonilhas amarelos, também chamados de escamas-lacas amarelas. Esses pequenos insetos sugam a seiva das árvores e expelem uma substância açucarada conhecida como melada, riquíssima em carboidratos. As formigas colhem essa melada e a usam como combustível para suas colônias, permitindo que cresçam sem parar. Pesquisas mostraram que, quando as formigas são privadas das cochonilhas, sua atividade cai 95% em apenas 4 semanas. Afinal, é difícil ser uma supercolônia sem comida. Número 9. Uma parceria assustadora. A relação entre formigas e cochonilhas é simbiótica. Enquanto as formigas protegem as cochonilhas de predadores, como se fossem seu gado, os insetos produzem o alimento que sustenta o império das formigas. Essa parceria explica a rapidez com que ambas as espécies invasoras se espalharam pela ilha Christmas, mas o impacto vai além. As cochonilhas, quando se multiplicam em excesso, literalmente sugam a vida das árvores, fazendo com que elas sequem e morram. Além disso, a melada que expelem incentiva o crescimento de fungos e bolores, que reduzem a fotossíntese e matam ainda mais plantas. Em pouco tempo, florestas inteiras podem ser devastadas, transformando áreas vibrantes em paisagens silenciosas e sombrias. Número 10. A virada. Controle biológico natural. A boa notícia é que, ao contrário das formigas, as cochonilhas podem ser controladas biologicamente. O controle biológico clássico parte de uma ideia simples. Toda espécie na natureza tem inimigos naturais, predadores, parasitas ou doenças, que mantêm sua população equilibrada. Quando uma espécie invasora escapa de seu ambiente de origem, ela também escapa de seus inimigos. Então, cientistas procuram identificar qual predador natural a mantém sob controle em sua terra natal e o introduzem cuidadosamente na nova região. Foi exatamente isso que os pesquisadores fizeram com as cochonilhas da ilha Christmas, e a solução veio de um aliado minúsculo, mas letal, uma vespa parasita. Número 11. O inimigo das cochonilhas. A vespa salvadora. Depois de muita pesquisa, os cientistas descobriram o arqui-inimigo natural das cochonilhas amarelas, uma minúscula vespa chamada Tachardiaephagus somerville, originária do Sudeste Asiático. Essa vespa, apesar de quase invisível, com apenas 2 milímetros de comprimento, é uma verdadeira assassina de precisão. Ela coloca seus ovos dentro das fêmeas adultas das cochonilhas. As larvas se alimentam delas por dentro, matando-as. Quando crescem, novas vespas emergem, prontas para continuar o ciclo. Na natureza, essa relação mantém as cochonilhas sob controle, impedindo que se tornem pragas. E o melhor, a vespa não pica, não faz ninhos e não representa nenhum perigo para humanos, animais ou plantas. Seu único objetivo é encontrar cochonilhas e usá-las como incubadora para seus descendentes. Número 12. O projeto de resgate dos caranguejos. Inspirados por essa descoberta, pesquisadores da Universidade La Trobe, na Austrália, lançaram o chamado Projeto de Resgate dos Caranguejos Vermelhos. Sob supervisão cuidadosa, cerca de 300 vespas foram trazidas da Malásia para um laboratório de quarentena. Durante 3 anos, elas foram reproduzidas em cativeiro até atingirem uma população de vários milhares. Depois disso, começou a etapa mais ousada: liberar os insetos assassinos na natureza. No total, 18.000 vespas foram soltas em 4 regiões da ilha Christmas infestadas por formigas loucas: Grants Well,
Blowholes, Margaret Knoll e Circuit Track. Número 13. O treinamento das vespas. Metade das vespas foi levada diretamente para as áreas dominadas pelas formigas, como uma força de ataque. A outra metade foi colocada em um ambiente controlado, uma espécie de estufa de treinamento, onde havia plantas infestadas com cochonilhas. Lá, as vespas aprenderam rapidamente a localizar e parasitar suas presas, ao mesmo tempo em que se reproduziam. Quando as colônias cresceram o suficiente, elas foram soltas na floresta, permitindo que o exército de microvespas começasse seu trabalho de limpeza biológica. A cada nova geração, mais cochonilhas eram eliminadas, e com menos alimento disponível, as formigas começavam a enfraquecer. Número 14. Cautela e lições do passado. Claro, muitos especialistas lembraram dos desastres ecológicos do passado, quando introduções de espécies não nativas saíram completamente do controle. O exemplo mais famoso foi o dos sapos cururus, levados para a Austrália na década de 1930 para combater besouros da cana-de-açúcar, e que acabaram virando uma praga ainda pior. Ou o caso das mangustos, levados ao Havaí para controlar ratos, mas que nunca funcionaram porque os ratos são noturnos e os mangustos diurnos. Desta vez, porém, os cientistas tomaram extremo cuidado. Antes de liberar as vespas, realizaram uma série de estudos de segurança e testes rigorosos, garantindo que elas atacariam somente as cochonilhas e nada mais. Número 15. Testes de segurança e resultados iniciais. Na Malásia, pesquisadores expuseram as vespas a 8 espécies diferentes de insetos semelhantes às cochonilhas amarelas, e nenhuma delas foi atacada. Isso confirmou que as vespas tinham uma preferência absoluta por suas vítimas originais. Além disso, os testes mostraram que as vespas continuavam ativas mesmo quando as formigas loucas estavam por perto protegendo as cochonilhas, ou seja, elas não se intimidavam com os guarda-costas das pragas. Graças a essa preparação, o governo australiano classificou o projeto como o controle biológico mais bem estudado da história do país. E quando as primeiras vespas foram soltas em campo, os resultados começaram a aparecer. Número 16. Os primeiros sinais de vitória. Durante 2 anos após a liberação das vespas, equipes de biólogos monitoraram a população de formigas loucas em diferentes áreas da ilha. Em algumas delas, o número de formigas despencou drasticamente. Em um local específico, por exemplo, de 700 formigas observadas, restaram apenas 10. Isso permitiu que os caranguejos vermelhos voltassem a escavar suas tocas de acasalamento em paz, exatamente onde antes existia uma imensa cidade subterrânea de formigas. Mesmo assim, os cientistas evitaram comemorar cedo demais. Eles queriam repetir o sucesso em várias regiões, antes de confirmar que as vespas realmente tinham salvado o ecossistema. Número 17. O renascimento dos caranguejos vermelhos. Desde a chegada das microvespas em 2017, algo extraordinário começou a acontecer. A cada ano, a migração anual dos caranguejos vermelhos, quando milhões de crustáceos marcham em direção ao mar para se reproduzir, foi ficando mais intensa. No início do projeto, o número de caranguejos adultos que migravam girava em torno de 40 a 50 milhões. Mas, por volta de 2024, esse número praticamente dobrou, ultrapassando 100 milhões de indivíduos. Era como se a natureza finalmente respirasse aliviada, e as vespas merecessem um agradecimento. Mas o trabalho ainda estava longe do fim. As formigas continuavam sendo uma ameaça constante, e a localização remota da ilha tornava o controle muito mais difícil. Número 18. Um ecossistema sob pressão. A ilha Christmas, assim como muitas outras ilhas oceânicas, desenvolveu ao longo de milhões de anos uma fauna e flora únicas, compostas por espécies que não existem em nenhum outro lugar do planeta. São mais de 20 espécies de caranguejos terrestres, além de aves, répteis, mamíferos e insetos endêmicos. E todos estão ameaçados pela presença das formigas loucas amarelas. O tamanho reduzido desses insetos não diminui seu poder destrutivo. Suas colônias são tão grandes que conseguem matar animais muito maiores. Lagartos, sapos, filhotes de aves, tartarugas recém-nascidas e pequenos mamíferos. Onde as formigas dominam, o som da vida desaparece. Florestas inteiras ficam silenciosas, sem canto de pássaros nem movimento de criaturas. Número 19. Um perigo também para humanos e plantações.
As formigas loucas não afetam apenas a natureza selvagem. Elas também representam riscos para pessoas, animais domésticos e plantações. Na Austrália continental, por exemplo, já foram registradas infestações que ameaçaram lavouras inteiras. O problema é agravado pelas cochonilhas que elas protegem, já que essas pragas geram fumagina, um tipo de bolor escuro que se espalha sobre galhos e folhas, impedindo a fotossíntese e matando até árvores frutíferas e plantações de cana-de-açúcar. Além disso, o solo sob as cidades de formigas sofre mudanças químicas e estruturais, o que facilita a invasão de outras espécies exóticas, ampliando ainda mais o desequilíbrio. Número 20. Uma nova esperança. Mais vespas a caminho. Mesmo com o sucesso inicial, os cientistas não pararam. Em 2021, foi anunciado um novo plano para usar outro tipo de vespa parasita, desta vez vinda da África. Essa espécie, segundo estudos preliminares, poderia reforçar o combate às formigas e às cochonilhas. No entanto, há um impasse. Na agricultura australiana, essa vespa africana é considerada praga. Por isso, sua liberação depende de extensas pesquisas e autorizações ambientais. Ainda assim, muitos especialistas acreditam que o risco pode valer a pena. Afinal, os caranguejos vermelhos são exclusivos da Ilha Christmas, e sem eles o ecossistema inteiro pode entrar em colapso. Número 21. Os engenheiros da floresta. Os 120 milhões de caranguejos vermelhos que vivem na ilha são verdadeiros engenheiros do ambiente. Durante o dia preferem a sombra úmida da floresta. Afinal, sem protetor solar é melhor evitar o sol tropical. Eles se alimentam de folhas caídas, frutos e flores, ajudando a reciclar nutrientes e mantendo o equilíbrio ecológico. Ao cavar suas tocas, também aeram o solo e controlam o crescimento exagerado de plantas jovens. Sem os caranguejos, a floresta acumula folhas secas e muda completamente seu ritmo natural. Número 22. O ciclo da vida dos caranguejos. Durante a maior parte do ano, os caranguejos levam uma vida solitária, escondidos em buracos que cavam por toda a floresta, os mesmos que as formigas costumam invadir. Na estação seca, permanecem ali por 2 ou 3 meses, esperando as chuvas que chegam em outubro ou novembro. Quando o clima muda, saem em massa em direção ao mar, protagonizando uma das migrações mais impressionantes do mundo animal. Depois do acasalamento, os ovos eclodem rapidamente, e as larvas passam cerca de 1 mês vivendo no oceano. Depois voltam à terra, tornam-se caranguejos jovens e o ciclo recomeça. Uma sinfonia natural que acontece há milhares de anos. Convém acrescentar que a migração anual dos caranguejos vermelhos, Gecarcoidea natalis, é não apenas dependente das chuvas e das fases da lua, mas também estreitamente regulada pelo ciclo de marés. A desova costuma ocorrer na maré alta incipiente durante o quarto minguante da lua, o que reduz a força da maré e aumenta as chances de sobrevivência das larvas. Número 23. A convivência com os humanos. Durante a migração, os caranguejos literalmente tomam as estradas da ilha. Para evitar acidentes, algumas vias são temporariamente fechadas. Os moradores, no entanto, encaram tudo com carinho. Para eles, essa é uma tradição viva. Antigamente, o início da temporada dos casamentos dos caranguejos era o sinal de que também era hora de pescar, pois o mar ficava mais fértil. Hoje, os caranguejos são espécie protegida, e capturá-los é proibido. Não que alguém se anime a comer, já que, segundo os locais, o sabor é quase inexistente. Mas não é pelo gosto que eles importam. Os caranguejos sustentam literalmente toda a vida da ilha. Na Ilha Christmas, a migração dos caranguejos vermelhos faz parte da vida cotidiana dos moradores. Há anos, as autoridades locais instituíram medidas de gestão de tráfego durante a migração. Estradas são temporariamente fechadas ou desviadas para permitir que os caranguejos cruzem sem atropelamentos. Barreiras ou passagens de caranguejo são instaladas e a comunidade participa ativamente. Além disso, esse convívio humano-animal também tem um lado econômico e turístico. A Marcha dos Caranguejos é um atrativo internacional, o que impulsiona o turismo e a conscientização sobre conservação. Ao mesmo tempo, a proteção legal dos caranguejos, proibindo captura e consumo, reflete uma mudança cultural local, onde o valor ecológico e simbólico desses crustáceos passou a ser reconhecido pela população. Número 24. Quando as florestas param de respirar. Em uma floresta saudável, onde há muitos caranguejos vermelhos, o chão permanece limpo.
As folhas caídas são devoradas, o solo é revolvido e a vegetação cresce de forma equilibrada. Os caranguejos funcionam como faxineiros do ecossistema, garantindo que tudo siga o curso natural. Mas quando as formigas loucas amarelas dominam o território, tudo muda. Sem caranguejos para consumir a matéria orgânica, as folhas se acumulam no solo, o que altera a umidade, a temperatura e o ciclo de nutrientes da floresta. Com o tempo, brotam milhares de mudas, formando um subbosque denso e sufocante. À primeira vista, a floresta parece mais verde e cheia de vida, mas é uma ilusão. Os especialistas explicam que essa vegetação exuberante é, na verdade, um sinal de desequilíbrio. A floresta está asfixiada por plantas que não deveriam estar ali. Por baixo dessa aparência viva, o ecossistema está colapsando. Quando os caranguejos vermelhos desaparecem em grande escala, a floresta da Ilha Christmas sofre transformações profundas, que vão além do acúmulo de folhas caídas. Estudos destacam que, sem os caranguejos para manter o substrato limpo e revolvido, a camada de serapilheira acumula-se, impedindo a germinação de algumas espécies de sementes nativas e mudando a composição da flora jovem. Além disso, a compactação do solo e a mudança microclimática local, com menos ventilação no solo, maior retenção de umidade e menos mistura orgânica, podem favorecer o crescimento de plantas invasoras ou de subbosques, que são mais densos, mas menos diversos, afetando fauna, que depende de solo solto, tocas de caranguejo ou das condições que os caranguejos ajudam a manter. Número 25. A perda da diversidade e os novos invasores. Com o desaparecimento dos caranguejos, as florestas da Ilha Christmas ficaram menos diversas. A quantidade de espécies vegetais diminuiu drasticamente, e as que restaram cresceram de forma desordenada, criando o ambiente perfeito para novos invasores. Um dos piores exemplos é o dos caracóis gigantes africanos, que agora se multiplicam rapidamente nas áreas dominadas pelas formigas. Esses caracóis competem com espécies nativas e contribuem ainda mais para o desequilíbrio do solo e da vegetação. Os cientistas alertam: quanto menos formigas existirem na ilha, mais caranguejos voltarão. Os caracóis desaparecerão e o solo voltará a se regenerar naturalmente, o que, além de salvar o ecossistema, também reduziria os custos de conservação ambiental. O lema é simples: fique do lado dos caranguejos. Eles são os verdadeiros heróis. Com a redução dos caranguejos vermelhos, o ecossistema tornou-se mais vulnerável à invasão de espécies exóticas. Por exemplo, a falta de forrageamento e perturbação do solo pelos caranguejos facilita que mudas de plantas invasoras cresçam e ocupem áreas antes mantidas relativamente limpas, o que promove uma mudança estrutural na vegetação da ilha. Outro impacto importante: a invasão das formigas loucas amarelas, Anoplolepis gracilipes, e a relação simbiótica com cochonilhas levaram à proliferação de fungos de fumagina e ao enfraquecimento das árvores. Isto faz com que espécies endêmicas da floresta, que dependem de solos e microhábitats mantidos pelos caranguejos, fiquem em situação ainda mais delicada. Número 26. Os parentes azuis dos caranguejos vermelhos. Pouca gente sabe, mas os caranguejos vermelhos não são os únicos astros da Ilha Christmas. Seus parentes, os caranguejos azuis, também realizam uma migração anual, embora muito menos conhecida. Quando os vermelhos terminam seus rituais de acasalamento, os azuis iniciam sua própria jornada, mais curta, pois a maioria dos riachos da ilha fica próxima à costa. Essa migração discreta passa despercebida até mesmo pelos moradores locais. Os caranguejos azuis são maiores e mais fortes que os vermelhos, ocupando um nível mais alto na cadeia alimentar. Às vezes, chegam até a caçar os próprios caranguejos vermelhos, quando a dieta de frutas e folhas não é suficiente. Além da menção geral, convém notar que os caranguejos azuis da ilha são uma espécie totalmente endêmica, identificada como distinta apenas em 2012. Antes eram considerados variantes de outra espécie. Eles habitam principalmente zonas próximas a cursos de água doce permanentes, o que significa que a distribuição e densidade deles estão muito mais restritas que as dos vermelhos, e isso também faz com que sua ecologia seja menos visível aos visitantes, mas igualmente importante para a manutenção dos sistemas ripários da ilha. Número 27. Os caranguejos azuis e sua vantagem contra as formigas. Apesar de poderosos, os caranguejos azuis têm uma fraqueza. Eles ainda dependem da água doce e precisam se submergir pelo menos uma vez por dia. No entanto,
Essa característica acaba sendo uma vantagem quando o assunto é sobreviver às formigas loucas. Como vivem em ambientes mais úmidos, as formigas evitam suas áreas. Elas simplesmente não entram na água. Além disso, se algum ataque ocorrer, os caranguejos azuis conseguem lavar o ácido fórmico e continuar vivos. Já os caranguejos vermelhos, completamente terrestres, morrem quase instantaneamente quando expostos ao ácido. Essa diferença ajuda a explicar por que algumas populações de caranguejos azuis se mantêm estáveis, enquanto as dos vermelhos despencaram. Esses caranguejos azuis têm uma vantagem ecológica substancial. Pelo fato de dependerem de água doce para submergir ou refrescar-se diariamente, eles ocupam habitats que as formigas loucas amarelas tendem a evitar. Áreas mais úmidas e ligadas a correntes ou afloramentos. Isso proporciona uma espécie de refúgio natural contra as formigas invasoras. Além disso, como já mencionado parcialmente no roteiro, eles têm a habilidade de lavar o ácido fórmula que as formigas usam. Mas o que complementar? A pesquisa indica que essas zonas de água doce funcionam como zonas de escape para os caranguejos azuis. Assim, eles mantêm populações estáveis mesmo quando os vermelhos colapsam. Essa dinâmica assinala que a hidrificação constante e a seleção de microhabitat úmido são elementos-chave para sua sobrevivência. Número 28. É possível eliminar as formigas loucas? Essa é a grande pergunta. Será que existe algum lugar no mundo que conseguiu eliminar completamente as formigas loucas amarelas? A resposta está a milhares de quilômetros dali, no meio do Oceano Pacífico Norte, em um território chamado Atoll Johnston, um dos lugares mais isolados da Terra. Esse atol é uma reserva natural e serve de refúgio para dezenas de milhares de aves marinhas que se alimentam, descansam e criam seus filhotes por lá. Durante muito tempo, era um verdadeiro paraíso, até a chegada das formigas loucas. Número 29. O caso de sucesso do Atoll Johnston. As formigas loucas chegaram ao Atoll Johnston por volta de 2010 e, como de costume, se espalharam rapidamente, infestando toda a área. Em pouco tempo, destruíram a maior colônia de aves tropicais de cauda vermelha do planeta e atacaram várias outras espécies. Os ataques de ácido causavam cegueira, ferimentos e infecções, matando filhotes e adultos. A situação ficou tão grave que o atol, antes repleto de vida, se transformou em um deserto silencioso. Mas em 2014, cientistas do Centro de Ecossistemas Insulares do Serviço Geológico dos Estados Unidos foram convocados para agir. Assim nasceu o projeto Crazy Ant Strike Team, uma força-tarefa de erradicação das formigas loucas. Número 30. A vitória total contra as invasoras. Após quase 10 anos de trabalho, a equipe conseguiu o impossível: erradicar todas as formigas loucas do atol. Foi a primeira vez que isso aconteceu em uma área tão grande nos Estados Unidos. Mais de 100 pessoas, entre cientistas e voluntários, se dividiram em 20 equipes de campo, acumulando 130 mil horas de trabalho ao longo de uma década. Eles testaram diversas iscas, alteraram estratégias e vasculharam cada pedaço de terra à procura de insetos sobreviventes. Em 2020, 2 cães especialmente treinados foram levados à ilha para farejar qualquer formiga restante. Depois de percorrer 190 quilômetros, os cães não encontraram uma única formiga. O atol estava limpo. Número 31. O exemplo para o mundo. A vitória no Atoll Johnston se tornou um modelo internacional de conservação. Ela provou que, com tempo, recursos e persistência, é possível vencer até as espécies invasoras mais agressivas. Porém, o método usado ali não pode ser aplicado diretamente na Ilha Christmas. O atol tem apenas 4 quilômetros quadrados, enquanto a ilha australiana tem 85 quilômetros quadrados e uma vegetação densa e montanhosa, um terreno impossível de monitorar manualmente. Mesmo assim, o sucesso de Johnston inspira os cientistas a continuar lutando. A guerra ainda não acabou, mas a natureza já mostrou que, com paciência, é possível vencer. As formigas loucas ensinaram ao mundo o quão frágil é o equilíbrio dos ecossistemas isolados. E os caranguejos vermelhos da Ilha Christmas lembram que até as menores criaturas podem sustentar um mundo inteiro. Salvar esses caranguejos é, em essência, salvar a própria ilha. E talvez, no futuro, essa história de luta entre formigas, caranguejos e vespas seja lembrada como um dos maiores resgates ecológicos do século.
Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!